Olá, nosso encontro agora, como você já sabe, é aqui no Manchete Podcast. E nesta quinta-feira, quem está aqui comigo é o vice-prefeito de Campos e presidente da Coago, Frederico Paes, a quem desde já eu agradeço pela presença. Obrigado, Frederico. Obrigado, Arnaldo. Como eu falei aqui em off, te dando parabéns aí pela iniciativa. Campos e região precisa de jornalismo sério, uma coisa que você sempre fez. Então a gente fica muito contente de estar aqui, poder trocar ideia, bater papo, como você já fazia com muita capacidade em outro meio de comunicação. E agora dando seu voo aí, solo, vamos dizer assim, e a gente torce para que dê tudo certo. Vamos começar falando sobre política, Frederico. Tivemos algumas movimentações recentes e que as suas digitais estavam nelas. Eu fui chamado para avaliar, inclusive, acho que na TV Record, acho não, certeza na TV Record sobre essas movimentações, e me questionaram se Frederico tinha algum tipo de envolvimento nessa articulação. Aí foi o que eu falei. Nildo, agricultura, Ábido, saúde, e a pessoa da agricultura e saúde no governo é Frederico Paes. Conta pra gente então, qual foi sua participação nesse movimento para trazer os dois para a base? Bom, Arnaldo, antes de entrar em detalhes, que não é segredo, não é nada, eu sempre pautei minha vida profissional, né, minha vida pessoal e agora na política, no entendimento, né? Entendimento, acho que as pessoas antes de saírem para o embate, antes de sair para discussões ou não haver qualquer tipo de consenso, você tem que conversar. Na verdade, o Nildo, por exemplo, eu conheço há 30 anos, né? Relacionamento lá do tempo que eu trabalhei em Baixa Grande, sempre foi uma pessoa que sempre teve muito ativo na agricultura, é uma pessoa ligada ao setor da agricultura, sempre lutou pelas questões não só da Baixada Campista, onde ele atua muito, mas onde eu também trabalhei muito, a Coagro era em São José, em Goitacazes, então havia uma ligação muito forte. E o Dr. Abel também é uma pessoa que, mesmo ele estando na época como secretário de saúde do governo Rafael, eu era presidente do sindicato dos hospitais do Norte e Noroeste Fluminense, mas sempre tratando com muito respeito, muito diálogo, sabia da dificuldade dele em fazer com que as coisas realmente acontecessem, mas sempre tivemos uma relação muito grande. E toda essa conversa não foi de agora. Né? A gente já vem conversando há muito tempo, mesmo antes da própria eleição do presidente Marquinhos Bacelar, já havia uma procura. E aqui eu queria fazer uma separação de tempo, que eu acho muito importante, e gostaria aqui de dizer que não houve, como alguns falaram, o doutor Ábido ou o Nildo Cardoso traiu ou rompeu qualquer tipo de grupo ou situação. Não porque isso que eu deixo público em primeira mão para você, eu tentei, como vice-prefeito do grupo do Vladimir, trazer os dois antes mesmo da eleição do Marquinhos. E já falei isso abertamente com o Marquinhos. Né? E o Hábito e o Nildo falaram, não, nós temos compromisso com a eleição do Marquinhos Bacelar para presidente da Câmara. Estou te falando aqui em primeira mão, devido a esse respeito que eu tenho por eles, né, a conversa que a gente vinha conversando, por muitas vezes, inclusive, o Vladimir nem sabia dessas conversas nossas, mas ali, repito, os dois vereadores fecharam a questão na eleição do Marquinhos. Isso mesmo antes de haver a tentativa de pacificação, lá atrás. Então, eles cumpriram um acordo que ele havia com o grupo do Marquinhos, e depois, feito esse acordo, nós voltamos a conversar, né? Houve, não foi uma, duas conversas, diversas conversas, né? E devido a projetos que eles têm, não projetos pessoais, mas projetos públicos, né? Projetos que eles já vinham trabalhando há muito tempo, o Nildo na questão do SEASA, por exemplo, que é um projeto que ele tentou implantar no governo Rafael e infelizmente não conseguiu, né? Não compraram a ideia, que é uma ideia maravilhosa, inclusive no nosso plano de governo. Nós colocamos a reabertura do SEASA, está lá escrito como uma questão fundamental, não só para os produtores, mas como geração de emprego. E o Doutor Hábito, uma questão de saúde pública, que é o programa SOS Coração, que já inclusive salvou duas vidas, duas pessoas teriam morrido se não fosse a implantação desse programa, que é um projeto também que ele, junto com o filho dele, eu vou dizer até que são quem trouxe a ideia, uma ideia maravilhosa,
que também estava no nosso programa de governo. E isso culminou com programas, repito, que eles têm, não de coisa pessoal, mas de coisa pública, né? Com a situação da gente realmente poder construir essa vinda deles para a nossa base, que é uma coisa que acho que de forma alguma foge qualquer tipo de pacificação. Então, em suma, é isso, um resumo bastante breve do que foi essa tratativa e esse acordo que nós fizemos. Frederico, você também, como eu falei no começo, é presidente da Coagro e é engenheiro agrônomo, e você citou aí que o Nildo Cardoso defende muito a questão do SEASA e também está no plano de governo. Agora, para a gente que é leigo, tem oferta e demanda para isso, para a reabertura do SEASA aqui? Pergunta importantíssima, colocação importantíssima. Se você observar os grandes centros, né, de distribuição de alimento, de concentração de produtos agrícolas, Campos está afastado muitos quilômetros disso. Então, a gente observa que diversos polos importantes, né, e Campos é uma cidade polo. E aí a gente fala, não é só produtos locais, é produto de outras regiões que podem vir para cá para facilitar e baratear esses produtos. Eu acho que Campos não só tem espaço, como vai ser exemplo para diversas cidades que não têm. O Nildo tem visitado, já visitou e me convidou agora, a partir do mês que vem, nós vamos visitar algumas cidades no Espírito Santo, Minas Gerais e aqui no próprio Rio de Janeiro, que funciona e funciona muito bem. Né? E repito, não é só é importante para o produtor local, claro que sim, né? Ele ter onde escoar a sua produção, ter onde vender seu produto. E aí, Arnaldo, eu faço aqui um parênteses, que eu falei muito isso no nosso programa, nossa campanha eleitoral. Eu, por exemplo, já plantei diversos produtos agrícolas e na hora de vender eu não tinha para quem vender, caindo na mão de atravessador. Então, os produtores, muita gente pergunta, por que Campos não tem outras culturas, não diversifica? A gente fala de diversificação, acho que é sair da cana. Não, é ter uma rotação de cultura, a pessoa poder plantar e ter para quem vender. Né? Por muitas vezes, por exemplo, aconteceu comigo, eu plantei feijão na minha propriedade, na hora de vender, eu não tinha para quem vender. E acabei caindo na mão de atravessador. Coco, já plantei coco, na hora de vender também. E o atravessador, infelizmente, existe a palavra, né, do distribuidor e o atravessador. Às vezes o atravessador ele vai lá, mata o produtor, compra matando, como a gente fala na roça, o produto agrícola, em detrimento de um distribuidor que vai absorver aquele produto, vai ganhar o lucro dele, lógico, né, de transporte, de logística, de distribuição, mas que vê que tem um lado de quem produz também. E o SEASA, o Centro de Distribuição de Alimentos, ele tem essa característica do produtor poder levar o produto, né, que ele está produzindo e também agregar valor a esse produto e acaba na ponta final, que é o consumidor, tendo um produto mais barato e de qualidade à disposição da nossa população. Eu acho que é um projeto, repito, não é um projeto do Nildo, é um projeto que está no nosso plano de governo, que o Nildo encabeça isso há muito tempo, e ele, como uma pessoa que já estudou muito isso, ele é uma pessoa que está dedicada a esse projeto, vai contribuir muito com a gente e vai trazer para Campos, com certeza, geração de emprego, né? Onde a gente vê que existe toda uma fomentação de geração de emprego, não só no próprio local de distribuição, mas também toda a cadeia produtiva que envolve um SEASA. Vou voltar para a política, a gente vai alternando economia e política nesse bate-papo. Você citou lá também na resposta, além de citar o Nildo e o SEASA, você citou a questão da pacificação, né, que, como nós sabemos, você participou da reunião, foi uma propriedade sua, né, essa reunião com a presença por videoconferência do Bacelar e do Castro. Fechou-se um acordo na Câmara, mas agora a Câmara vai votar as contas de Rosinha. Ao mesmo tempo, embora tenha um acordo, há uma inconstância de maioria. Uma hora a maioria está de um lado, outra hora a maioria está do outro. Essas contas de Rosinha agora, na sua opinião, pode voltar a reacender e redividir essa base? Como que vocês do governo estão se preparando para segurar a base numa votação complicada como essa?
Arnaldo, antes de falar na votação, na questão das contas da prefeita Rosinha, é importante a gente destacar, e hoje eu falei isso numa reunião com diversos vereadores, conversei com o próprio Vladimir, conversei com o presidente Marquinhos, são 20 anos de atrito, né? São 20 anos de embate, são 20 anos de confusão, e que todos acompanham, né? A gente acompanha isso, alguém mais de longe, alguém mais de perto. Então não são em 2, 3 meses que tudo vai ser resolvido da forma que todos nós queremos. Quando eu falo todos nós, quem quer o bem da cidade, quem quer o bem para a população, quem quer o bem para o nosso município, sabe que essa pacificação só faz bem para todos, para a população em geral. Não é com 2 conversas, ou com 2 meses, ou com 3 meses que vai se resolver 20 anos de embate. Existem diversas arestas a serem aparadas. Eu acho que o Rodrigo Bacelar tem contribuído muito, né? Uma coisa quando a gente vê que a pessoa fez um tipo de pacificação ou de acordo, como queira chamar, simplesmente por sair bem na foto, não é isso. O Rodrigo tem se colocado, eu diria até num patamar mais elevado de uma condição que eu chamaria até de avalista, né? Que às vezes o avalista ele funciona até, não é que funciona, é mais importante às vezes do que o próprio emitente, né? E o Rodrigo Bacelar, junto com o governador Cláudio Castro, lógico, mas ele tem se colocado de forma muito clara nessa posição que quer a pacificação. Então, só por aí, né, todos os atores são importantes, claro, o prefeito Vladimir, o presidente Marquinhos Bacelar, os vereadores da oposição, os vereadores da situação, mas esse aval do Rodrigo eu considero fundamental. E vejo isso com muita propriedade, com muita hombridade, porque o Rodrigo, vamos falar aqui muito claramente, ele não tem muito politicamente a ganhar com isso. Isso eu destaco nas minhas rodas de conversa. Olha, o Rodrigo Bacelar tem tido uma postura exemplar, porque politicamente vamos fazer uma análise. Eu até gostaria de estar aqui te perguntando isso. Arnaldo, o que você vê que o Rodrigo ganha com isso? Né? Deixa até essa pergunta para você também. Eu sou entrevistado, mas você como analista político. Então, assim, eu acho que além da cidade ganhar, da população ganhar, dos projetos que vêm do Estado, apesar dele hoje estar na Alerj, né? Eu faço aqui uma menção honrosa ao Rodrigo, porque realmente ele tem tido essa postura e realmente faz um diferencial enorme nessa pacificação. A questão das contas, eu acho que eu só colocaria que existem momentos e momentos, né? Uma crítica construtiva. Entendo que o presidente Marquinhos Bacelar uma hora teria que colocar essas contas, até porque ele deu entrevista, mesmo depois de eleito, falando, né, nessa questão das contas, mas talvez o time, como se fala, o momento, não sei se foi muito apropriado, já vista que nós estamos aí no início de construção, no início de pacificação, talvez, não vou chamar de erro, mas de um momento impróprio, que seria a colocação agora dessa votação das contas da Rosinha neste momento. Você citou também aí o governador Cláudio Castro. Eu não fujo também da análise, não. Depois a gente pode falar sobre ela. Mas seguindo aqui com a entrevista antes, você citou o governador Cláudio Castro. E o Vladimir aqui no programa ele também falou sobre a contribuição de Castro com a cidade. Essa proximidade, como que você vê de benefícios para o município e o que tem a continuar no seu ponto de vista? Arnaldo, eu me lembro bem, no início do nosso governo, um pouco mais de um mês de governo, nós encontramos uma prefeitura sem recurso, completamente, usar a palavra destruída, mas desorganizada, né? Sem dinheiro. Então, naquele momento ali, nós fomos ao governador Cláudio Castro e eu brinco até falando o seguinte, nós não fomos de pires na mão, como se diz, não, nós fomos de prato fundo, de bacia na mão, pedir socorro ao governador. E ele foi, assim, na mesma hora, no
momento ele buscou alternativa técnica, porque o governador não pode chegar, vou mandar um dinheiro para Campos para resolver. Não. A gente construiu um projeto na área de saúde e ele foi se adquirindo confiança mútua, ao ponto de a gente saber que hoje grande parte dos projetos que nós temos executados, por exemplo, cito a reforma da HGG, não é nem reforma, é a reformulação da HGG. Se você faça aqui um convite aos ouvintes que conheçam o HGG hoje, que visitem a obra, a segunda etapa da obra. A HGG está ficando um hospital modelo, né? Um hospital que chovia dentro na hora da cirurgia, por diversas vezes. Eu fui lá diversas vezes, chovia literalmente dentro do hospital, e hoje está lá um hospital. O secretário, Dr. Luizinho, esteve aqui agora e citou como realmente um hospital modelo que nós estamos construindo, e um hospital que atende a população carente. Então, é fundamental essa parceria com o governo do Estado, diversos projetos na área de urbanização, na área de reconstrução, literalmente, do nosso município, tem sido com o apoio do governador, e eu não vejo a mínima possibilidade de a gente seguir com o bom governo que o Vladimir tem feito, com a aceitação que o governo do Vladimir tem feito, se não fosse o apoio do governador Cláudio Castro, e que eu coloco aqui de novo, com o apoio do Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar foi o secretário de governo, né? Por mais que ainda não havia sido pacificada a relação, e os embates que a gente sabe que houve nesse 1 ano e meio, né, entre o Rodrigo e o Vladimir, mas hora nenhuma o Rodrigo, esse projeto não vai fazer, por isso, por aquilo. Então, essa construção do governador, do Vladimir e do Rodrigo foi fundamental para a gente chegar onde nós estamos hoje, o município avançar e continuar avançando como nós temos visto hoje. Frederico, lá no começo da entrevista eu falei que você sempre atuou tanto na agricultura quanto na saúde no governo. Então eu quero falar sobre esses dois setores especificamente agora. Queria um balanço seu. O que você já viu nesse período de avanço na agricultura e o que você espera ainda para o setor como parte do poder público, iniciativa do poder público? Arnaldo, nós precisávamos de um outro programa só para falar disso, e sem hipocrisia nenhuma, muita coisa. Vamos lá, rapidamente na questão da agricultura. Vou te dar um exemplo muito emblemático. Campos, há mais de 40 anos, que a Secretaria de Agricultura do município não tem uma máquina própria. Ou seja, uma motoniveladora, que o pessoal conhece como patrol, uma escavadeira, uma reta escavadeira. O Rafael comprou 5 tratores lá, que o pessoal chama de Xing Ling. São tratores, é uma marca desconhecida, que você não acha peça de reposição, o trator quebrou, enfim, uma confusão danada. E se fez muito pouco. O Vladimir autorizou e nós licitamos e compramos já diversos caminhões, diversas retas escavadeiras, o produtor rural sabe o que eu estou falando, diversas motoniveladoras. Está chegando agora máquinas, escavadeiros hidráulicos para a limpeza dos canais, que a gente sabe que a limpeza do canal é uma obrigação do INEA do Estado, mas de mão dada com o Estado nós estamos fazendo e recuperando os canais. Já foram mais de 300 quilômetros de estradas vicinais recuperadas, e quando a gente fala recuperadas, não é simplesmente passar uma máquina e largar, é fazer a recuperação da estrada para o produtor escoar a sua produção. O que a gente falava na campanha, não adianta nada o produtor produzir mandioca, abacaxi, coco, milho, cana, e não ter como escoar a produção, né? E hoje a gente tem feito, está saindo agora diversas licitações para construção e reconstrução de pontes, porque nós temos, é até uma vergonha falar isso, mas um município rico como Campos, até hoje nós temos diversas pontes de madeira, ponte chamada ponte de pau, que aquilo pega fogo, queima e apodrece, e hoje está lá. São mais de 38 pontes que vão ser construídas. Então, na agricultura está acontecendo uma revolução no campo, que é dar uma condição mínima para o produtor escoar sua produção, produzir com dignidade. Fizemos um programa para o leite, o produtor perdia leite por muitas vezes porque não tinha onde guardar o produto. Hoje nós temos equipamentos doados a associações de produtores que eles podem armazenar. Então são muitos avanços. Existe hoje uma Secretaria de Agricultura com técnicos, engenheiro agrônomo, veterinário, profissionais capacitados para atender o produtor.
Infelizmente, antes nós tínhamos uma superintendência de agricultura que, por falta de qualquer estrutura e investimento mínimo, não se conseguia, as pessoas que estavam lá não conseguiam produzir, e hoje o Almir Júnior, junto com toda essa equipe, tem feito uma secretaria que nos dá muito orgulho. Agora eu vou perguntar ao presidente da Coagro. Expectativa para a safra. Porque a gente sempre fala das expectativas de safra nesse momento. Esse verão, foi um verão chuvoso ou não foi? Porque para agricultor não foi. Aí para quem vive como ambulante, que vive do verão, Choveu muito. foi muito chuvoso aquele período de dezembro e janeiro. Para o homem do campo, para próxima safra, o que espera a Coagro agora em 2023? Eu vou resumir para você o que eu falei para minha esposa ontem. Eu reclamando que não estava chovendo, que tinha pouca chuva, ela falou assim, mas meu filho, choveu a beça. Então é exatamente isso que você está falando. Eu resumo da seguinte forma, Arnaldo, se eu te der 10 quilos de comida hoje, você está magrinho, mas se eu te der 10 quilos de comida hoje, você vai conseguir comer tudo? Não, não vai. E se eu te deixar uma semana sem comer, você vai ficar com fome. A agricultura é a mesma coisa, pecuária. Não adianta você ter excesso de chuva, como a gente teve novembro, dezembro, janeiro e um pouquinho em fevereiro. Choveu demais. E nós estamos agora há quase 30 dias sem cair uma gota d'água. Então, e pior, essa fase muito chuvosa prejudicou alguns locais baixos, na Baixada e outros locais que a água se acumulou, volta problemas canais que não estavam limpos, etc., e tivemos perdas por excesso de água. E agora na região mais arenosa ou mais alta estão tendo um pouco de perda por falta de chuva. Então, na verdade, hoje, a nossa expectativa, se repetir a safra do ano passado, a gente já se dá por satisfeito, apesar dos investimentos que foram feitos, os produtores investiram, a Coagro investiu, mas se hoje nós tivermos uma safra igual ao do ano passado, que não foi uma safra excepcional, mas foi uma safra razoável, a gente já dá por satisfeito. Provavelmente no final de abril, a gente já tem claramente o que vai acontecer em termos de aumento ou diminuição da safra do ano passado em relação ao ano passado. No ano passado movimentou, Frederico? Em numerário, vamos chamar as duas usinas, né, a Coagro e Canabrava, algo em torno aí de 600, que eu não sei o número redondo da Canabrava, mas por analogia, em torno de 550, 600 milhões de reais, que eu gosto de falar sempre, 80%, né, desse recurso fica em mão de obra e matéria-prima, direcionado lá para o campo, né? E o restante é manutenção industrial, recuperação da usina, investimentos que a gente vai seguindo. Falamos sobre agricultura, agora vamos voltar à saúde, que é outro setor que você também atua dentro do governo, e o prefeito Vladimir, entrevistado aqui, ele citou a saúde como o seu principal orgulho enquanto prefeito. Qual é a sua análise hoje do quadro da saúde de Campos, nessa rede contratualizada que é ampla e também os hospitais públicos? Arnaldo, primeiro eu queria dizer que eu também tenho orgulho de estar participando desse projeto, né? A gente contribui com as ideias, contribui com o conhecimento que a gente teve da administração do Hospital dos Plantadores de Cana, que a gente pegou um hospital falido, fechado, entregou como a maior maternidade do estado do Rio de Janeiro, e nisso, sem a menor sombra de dúvida, é um marco do governo Vladimir, a recuperação da saúde no município. Reabrimos, e quando a gente fala reabrir, é reformar, reformular 24 UBS fechadas. E pelo tamanho do município, né, são 4.000 km², o município é um município enorme, nós precisamos dessas UBS funcionando lá na ponta, né? Por muitas vezes a dificuldade de deslocamento das pessoas que moram no interior para vir para o centro, essas UBS têm que funcionar e funcionar bem. Então, além da reformulação, essas UBS estão funcionando, e quando eu falo que estão funcionando é pelo nível de reclamação. Eu acho que a saúde, infelizmente, ela é pontuada pelo nível de reclamação. Quando a gente vê o nível de reclamação diminuindo, as pessoas, ninguém procura um hospital para passear, ninguém procura assistência à saúde para passear, vai lá porque precisa. Então, no momento que essas pessoas estão procurando, estão tendo resposta do poder público, a gente vê que a saúde está avançando. Falamos do HGG, né? HGG, sempre que a gente recebe visita ou leva lá alguém para conhecer, pessoas de fora, médicos, profissionais, eles ficam bastante impressionados com a qualidade que nós estamos implantando lá na reformulação da HGG. Vários programas que estão sendo criados e já estão funcionando para assistência da saúde.
por exemplo, essa questão do SOS Coração, no passado nós tivemos mais de 250 pessoas, Arnaldo, que morreram por problema de coração e por muitas vezes não havia tempo hábil para essas pessoas serem salvas. Segundo os técnicos, o doutor Paulo Irano, com toda a equipe, estima que pelo menos de 20% a 30% desse número a gente consegue reduzir essa mortalidade. Então, na semana passada teve uma pessoa que foi salva. Se o programa já salvou uma vida, para mim ele já está funcionando. Não é quanto custa uma vida, o que é uma vida? Uma vida é, pelo amor de Deus. Então, a gente vai salvar centenas de vidas, se Deus quiser. Mas só o fato de já estar funcionando, ter salvo uma pessoa, eu já digo que o programa é um sucesso. Então, hoje, nós temos uma equipe aplicada, né, pessoas que fazem o que estão fazendo porque têm orgulho disso, isso é muito importante, né? Questão do pertencimento, onde toda a equipe da saúde, com todas as divergências que é normal e salutar que uns tenham dos outros, às vezes essa ideia vai se aprimorando com essas divergências. Nós hoje temos uma equipe dedicada. Faço aqui menção ao Dr. Paulo Irano, como secretário de governo, secretário de saúde. Faço a menção do Dr. Arthur Borges, né, que é o nosso presidente da fundação, e eles dois trabalhando de forma integrada, que é uma coisa que também no passado a gente, por muitas vezes, tinha dificuldade dessa integração entre a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde. Hoje é um trabalho integrado, trazendo bem para a população. Por exemplo, os hospitais hoje contratualizados, né, que respondem às vezes por 70% do atendimento na parte não emergencial, estão recebendo em dia. No governo anterior ficou 17 meses sem receber, para sair um acordo, para ver como é que paga, onde que vai pagar. Esse processo tem processo judicial, mas do início do governo Vladimir para cá estão rigorosamente em dia, o que traz também um conforto à população. Hoje esses hospitais eles trabalham ali com 95%, 97% de atendimento ao SUS, que é a população que precisa, e isso é uma determinação do Vladimir, que os hospitais contratualizados invistam e aprimorem o atendimento à população que precisa. Frederico, nosso bate-papo agora é mais rápido, mais curto, e eu vou voltar para fechar política, né? Falamos de saúde, de agricultura, de vários bastidores da política, agora vamos falar de futuro da política. Aqui no Manchete Podcast, o prefeito Vladimir diz que só é candidato à reeleição com o Frederico de vice. Então eu quero saber, o Frederico é pré-candidato a vice novamente numa reeleição com o Vladimir? Faltando poucos meses para definição se eu iria aceitar ou não, eu disse não na época. Então, disse não por quê? Por questões a gente tem que a dedicação ao poder público, né? Ela não pode ser deixada como segunda hipótese, né? Você tem que colocar ela, se você aceitou isso, você tem que ir como primeira hipótese. É isso quando a pessoa vai lá colocar o voto, ela votou no Vladimir e no Frederico, esperando a dedicação do Frederico naquilo que ele possa ajudar, né? Então, eu fico honrado com a colocação do Vladimir. Se eu puder contribuir de forma integral dessa forma, a gente vai trabalhar. Agora, isso, por outro lado, Arnaldo, eu tenho que deixar o Vladimir muita vontade, porque a gente sabe que composições políticas podem ser necessárias, né? E eu vou te falar com muita tranquilidade. O Vladimir hoje tem uma penetração na dita pedra, né? Que ele tinha dificuldade na época que ele me chamou para vice, que hoje ele não precisa do Frederico Paes, pelo menos na questão eleitoral, ele está muito bem aqui na pedra. Eu acho que ele mostrou o que eu falava na campanha para os eleitores que eu ia pedir voto. Eu falei, vocês vão conhecer o Vladimir. O Vladimir é uma pessoa diferenciada, é um cara dedicado, muito aplicado e muito inteligente no que ele quer fazer. Ele sabe onde é que ele quer chegar, e as pessoas hoje estão vendo isso de forma natural. Ou seja, o Vladimir não precisa estar aí provando nada para ninguém. Basta continuar fazendo um bom trabalho, que as pessoas vão enxergar isso e naturalmente vão reelegê-lo facilmente. Frederico, queria agradecer a sua presença aqui, primeiramente, e já deixar o convite aberto para outras oportunidades. Obrigado mais uma vez pela presença, Frederico. Obrigado, Arnaldo. Mais uma vez aqui deixo parabéns. Espero que o seu programa tenha êxito.
repito, você sempre fez um jornalismo sério, de inteligente, comprometido, e eu tenho certeza que seu programa vai ser um sucesso. Parabéns. Obrigado, Frederico. E você, não deixe de seguir o Manchete RJ nas redes sociais e acompanhe também o programa nas plataformas de áudio. Até a próxima segunda.